Amados irmãos, nós vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. O texto dessa tarde é Mateus, o Evangelho, capítulo 18, versículos de 1 a 4, mas nós faremos outras leituras que são de passagens paralelas a essa. A primeira delas é Marcos, capítulo de número 9, versículo 30 ao 37. Marcos, capítulo 9, versículo 30 ao 37. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Agora vamos a Lucas, também, uma passagem paralela, Lucas capítulo 9. Versículo 43. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Agora o texto da pregação, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler os 4 versículos iniciais. É por causa das divisões que os editores fazem, então vai sobrar um versículo aí, mas esse versículo tem relação com os versículos que estão abaixo. Então, vou pregar apenas os 4 primeiros versículos. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Até aí, a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção, a exposição da sua palavra. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno e bendito, nós vamos nesse instante ouvir a exposição do Evangelho. Queremos pedir a tua graça para que o Senhor
ilumine o nosso entendimento, dilate o nosso coração, no sentido de sermos receptivos à verdade e termos o desejo de vivê-la, de praticá-la, de seguir pelo caminho para o qual o Senhor nos aponta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos conceda a bênção de entender a mensagem, de guardá-la no coração e de vivenciá-la. Que a tua bênção esteja sobre aquele que há de falar, e fale com clareza, que fale com fidelidade, que fale para a glória do teu santo nome, Senhor. Nós oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, este capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu Mateus é, sem dúvida, um capítulo muito mencionado por nós, por conta de encontrarmos aqui nesse capítulo os passos para a disciplina bíblica. Quando alguém está fazendo as aulas de catequese e chega no Catecismo de Heidelberg, no Dia do Senhor, de número 31, que trata sobre as chaves do reino dos céus, a saber, a pregação do Evangelho e a disciplina bíblica, logo esse texto aparece naquela lição. E certamente a maior parte dos membros das igrejas reformadas já ouviu alguma coisa muito parecida de seus presbíteros. Você precisa dar os passos de Mateus 18. Se alguém chega e diz, olha, presbítero, eu vi uma coisa que o irmão fulano de tal fez, o presbítero vai dizer algo assim, irmão, volte lá e dê os passos de Mateus 18. E devemos reconhecer que a disciplina eclesiástica é, de fato, uma das marcas da verdadeira Igreja de Cristo e que ela é muito importante para a comunhão dos santos. De fato, esta é a forma bíblica de lidar com os pecados de um irmão. Mateus 18 oferece instrução sobre isso. Mas nós não devemos usar esse texto ou mencioná-lo de uma forma, como alguns são tentados a fazer, de uma forma mecânica. Como se Mateus 18 fosse um manual do exército, em que um soldado lê as instruções de uma maneira fria e procura lidar com os problemas também de uma maneira fria. Nós precisamos entender não só a parte desse texto de Mateus 18, a parte específica sobre a disciplina, mas nós precisamos, de fato, prestar atenção a todo o discurso do Senhor Jesus Cristo que nós encontramos nesse capítulo. Por isso, nessa tarde, eu quero chamar a sua atenção para o início do discurso do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar especificamente para os versículos de 1 a 4. O capítulo 18, então, é considerado o quarto discurso de Jesus aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus. E esses 4 versículos é o início desse quarto discurso. E quando nós lemos os discursos de Jesus em Mateus, uma das coisas que nós devemos nos lembrar é que no Evangelho de Mateus ele está procurando mostrar que Jesus é aquele prometido rei, o Messias prometido da linhagem de Davi. Assim, uma forte ênfase do ensino de Mateus é o reino dos céus. Isso é repetido várias e várias vezes nesse Evangelho. E aqui, no capítulo 18, o que Mateus está dizendo é algo sobre a vida debaixo ou sob o reino dos céus, o reino do Messias, que aqui é identificado como o reino dos céus. E quando Mateus quer dizer como é a vida debaixo do reino do Messias, qual é a primeira coisa que lemos aqui? Qual é a primeira coisa que salta nessa passagem? Não é sobre como tratar um irmão em pecado, mas é, antes de tudo, sobre como viver em humildade. Por isso eu anuncio a vocês o Evangelho de Cristo nessa tarde sob o seguinte tema: Jesus solenemente nos adverte que o reino dos céus é para os pequeninos.
Jesus solenemente nos adverte que o reino dos céus é para os pequeninos. Então vamos meditar nesses 4 versículos. O texto começa com uma informação sobre a ocasião em que o que lemos no texto aconteceu. Veja o início do versículo 1. Naquela hora, diz o texto. Sabemos, foi algo que aconteceu em Cafarnaum, uma cidade. Na verdade, do capítulo 17 de Mateus, versículo 24, até o capítulo 18, versículo 31, registra tudo que está aí do 17, 24 a 18, 35, está registrando o que aconteceu no mesmo dia, enquanto Jesus e os discípulos estavam hospedados em Cafarnaum. Nós também devemos notar que um pouco antes disso, Jesus falou sobre seu sofrimento e morte. Lemos isso nos textos paralelos, mas também está aqui em Mateus 17, versículo 22 e 23. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente, diz o texto. Como veremos, essa descrição de Jesus anunciando o que estava prestes a acontecer com ele, nos ajuda a entender por que os discípulos discutiam e como era uma discussão tola. Quando nós lemos os textos paralelos, tanto em Marcos como em Lucas, nós descobrimos então que os discípulos estiveram discutindo por todo o caminho e lemos que Jesus detectou o motivo da discussão e ele questionou os discípulos. Mas lemos também que os discípulos, envergonhados, até ficaram um tempo em silêncio, sem saber o que dizer. Mas depois, finalmente, os discípulos se aproximaram de Jesus e agora são eles que estão perguntando a Jesus, que era o assunto da discussão. Eles fizeram então uma pergunta, como se lê aqui em Mateus 18, 1. Então, envergonhados, eles não puderam ocultar de Jesus a discussão que eles tiveram. Os discípulos revelam, então, qual era o assunto que eles estavam discutindo pelo caminho. E eles revelam isso com uma pergunta. A pergunta é esta: Senhor, quem é porventura o maior no reino dos céus? Essa pergunta tem um lado bom. Qual é o lado bom dessa pergunta? É que os discípulos estavam convencidos de que Jesus era o Messias. Ele tem um reino. Eles entenderam que ele era o rei prometido, o rei da casa de Davi, anunciado por todo o Antigo Testamento. Aquele de quem falou a lei e os profetas. Isso é o lado bom da pergunta. Mas, note, eles estavam pensando no reino de uma forma errada. Eles estavam imaginando que logo Jesus assumiria o governo com soldados, ministros, um palácio, um exército. Eles pensavam no reino do Messias em termos de glória terrena, em termos dos reinos deste mundo. Então, pensando no reino do Messias dessa forma, uma vez que eles são discípulos do Messias, uma vez que eles estão acompanhando o Messias, eles chegaram a uma discussão. Bom, o Messias vai instalar o seu reino, um reino de glória, com palácio, com soldados, ministros. E qual é o papel que nós vamos exercer nesse reino? Qual de nós nesse reino será o maior? Então eles estavam pensando em termos hierárquicos, de diferentes posições. E por isso eles queriam saber, qual de nós é o maior, Senhor, no teu reino? Ao ler essa narrativa, chama a nossa atenção o fato de que os discípulos foram tão rápidos daquilo que se diz no versículo 23.
Eles foram tão rápidos da tristeza, sobre a qual se lê no versículo 23 do capítulo 17, quando Jesus anunciou o seu sofrimento e morte, saíram dessa tristeza rapidamente para uma discussão sobre qual deles era o maior no reino do Messias. Vamos ilustrar isso. Imagine que tem um homem que descobriu que está com um câncer em estado terminal. Ele vai viver apenas algumas semanas. Então ele chama seus filhos e ele diz aos seus filhos: meus queridos filhos, eu estou morrendo. Tenho apenas alguns dias, algumas semanas. E os filhos recebem a mensagem e ficam imediatamente tristes, choram, lamentam, ficam cabisbaixos. Passam-se alguns minutos, eles saem do quarto. E quando eles estão ali entre eles, de repente eles estão discutindo entre si quem ficará com a maior parte da herança de seu pai. Se você estivesse assistindo um filme com essa cena, certamente você iria recriminar esses jovens. Os discípulos fizeram algo parecido. Eles ouviram sobre o sofrimento, a morte do Messias. Eles não entenderam muito bem, mas eles se entristeceram. E em seguida, eles foram discutir quem deles era maior no reino do Messias. Eles desviaram a atenção do sofrimento e da morte de Jesus Cristo para o desejo por posições no reino dos céus. E isso é uma coisa natural ao coração do pecador. A rejeição da cruz e o desejo pela glória. Isso nos traz à memória a tentação pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo passou no deserto. Na terceira parte daquela tentação, diz o texto: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo ofereceu ao Senhor Jesus Cristo uma glória que ignorasse a cruz. Aqui, na nossa passagem, estão os discípulos desejando a mesma coisa. Uma glória que ignore a cruz. Então, quando eles começaram a pensar sobre quem seria maior, é como se você estivesse assistindo uma cena no filme em que tem uma árvore sendo focada e de repente o foco é perdido na árvore e alguma coisa ao lado ganha foco. Eles perderam o foco na cruz. A cruz saiu de seus pensamentos. A cruz saiu de suas conversas. E logo a glória tornou-se o tema da discussão entre eles. Qual deles era o maior no reino do Messias? Quem tem mais méritos? Quem é mais importante? Quem é o melhor? O pecado desviou a atenção dos discípulos da cruz de Cristo para onde? Para si mesmos. Podemos entender porque eles estavam discutindo, porque eles criam que Jesus era o Messias e tinha um reino, mas também se vê aqui, à luz do Evangelho, como um todo, como essa discussão era uma grande tolice. Ao pensarem em si mesmos, eles se esqueceram de quem? Eles se esqueceram de Cristo. E ao fazê-lo, demonstraram que eles não compreendiam a natureza do reino dos céus, do qual eles diziam fazer parte. Ao ler passagens como essas, certamente nós somos tentados a pegar pedras para lançá-las contra os discípulos. Podemos ler e dizer: rapaz, como eles podem estar com Jesus cerca de 3 anos, aprendendo com Jesus, vendo os milagres, percebendo as perfeições do ser de Cristo,
E ao mesmo tempo, depois de 3 anos, eles são tão ignorantes sobre o reino dos céus. Como isso é possível? Mas antes de lançar pedras, nós devemos lembrar que também somos assim. Cristo também nos fala. Cristo também nos ensina. E nós cometemos os mesmos erros. Por vezes, a nossa ignorância, a nossa tolice se manifesta. Portanto, nós devemos estar cientes de que, a menos que nós recebamos a ajuda do alto, nós não podemos compreender coisa alguma e tampouco aplicar essa verdade à nossa própria vida. Pense sobre o seguinte: você vem aos cultos no domingo, você ouve a pregação do Evangelho, e então, para demonstrar que você reconhece que o que foi dito é a palavra de Cristo para a sua vida, muitas vezes durante a pregação ou no final da pregação, você dirá amém. Ou durante a pregação, você vai balançar um pouco levemente a sua cabeça, como a dizer, isso é verdade, é assim mesmo. Mas seus lábios também devem se abrir em oração humilde. Entenda bem, a pregação, ela não termina o seu trabalho quando o pregador diz amém e você também diz amém. Mas a pregação deve continuar quando você roga a Deus para que Ele conceda a sua graça a você, não só para entender mais profundamente o que foi dito, mas para aplicar essa verdade do Evangelho à sua vida e à vida de sua família. Além disso, amados irmãos, nós devemos também reconhecer que existem em nossa vida, contra a nossa vontade, muitos pecados. E um dos pecados contra o qual nós sempre temos que lutar é exatamente esse pecado que aparece em nosso texto, a saber, o desejo terrível de sermos mais importantes, maiores e melhores do que os outros. Este é o mal que precisa ser combatido e vencido quando? Todos os dias. Porque ele está lá batendo a porta todos os dias. Nós não devemos esquecer que tudo que o nosso orgulho pode desejar ainda se esconde sob o nosso peito. Por vezes, nós queremos a mesma coisa dos discípulos. Nós queremos a glória em vez da cruz. Queremos a glória sem nos identificarmos com o sofrimento e a morte de Cristo. Às vezes queremos posições, reconhecimento, queremos que as pessoas nos elogiem, nos honrem. E se fosse possível, certamente iríamos querer um trono e uma coroa aqui e agora. Mas vejam, Cristo nos chama a tomar a nossa cruz e segui-lo. E não importa o quanto já tenhamos ouvido isso. Quando ouvimos essas palavras, tomar a cruz e seguir a Cristo, sabemos que estamos lidando com algo muito, muito radical. Sem tomar a cruz e seguir a Cristo, sem a negação de nós mesmos, não há uma identificação com Cristo e, sem isso, nosso cristianismo será apenas aparência. Ouça as palavras do Senhor em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O cristão é então alguém que toma a sua cruz diariamente. O que isso significa? Significa simplesmente morrer para si mesmo, negar-se. O cristão, então, é alguém que nega a si mesmo. O cristão é alguém capaz de dizer essas palavras que o mundo nunca dirá. O cristão é capaz de dizer: morte aos meus planos, morte aos meus desejos, morte aos meus sonhos e tudo mais que não está de acordo com a vontade do meu Salvador. Você realmente pensa assim?
Está vivendo assim? Você poderia dizer que está carregando a cruz? Ou será que nós ainda possuímos ídolos com os quais nós nos agarramos com firmeza? Será que realmente estamos dispostos a abrir mão, não só do que nós temos, das nossas conquistas e de tudo que somos, por amor a Cristo, se isso é necessário? Você diz diariamente: aqui estou eu, Senhor, para onde devo ir? O que devo eu fazer? Você se coloca nessa atitude de completa negação de si mesmo e busca da vontade do Senhor? Pense no seu maior sonho, aquilo que você deseja há muito tempo, aquilo pelo qual talvez você esteja lutando. Talvez seja uma coisa que você deseje mais do que qualquer outra coisa. A pergunta é: este sonho está cravado na cruz? De modo que se Cristo dissesse a você: ei, sabe aquele teu sonho? Renuncie a ele. Será que ao ouvir isso você diria: sim, meu Senhor e Rei, eu renuncio ao meu sonho? Não, mas buscarei aquilo que não é a tua vontade para a minha vida. Se você não possui essa disposição, conforme se lê em Marcos 10, 38, infelizmente, quem não possui essa disposição, ouvirá de Cristo as solenes palavras: você não é digno de mim. E conforme se lê em Lucas 14, 27, também ouvirá: neste caso, se você não pode negar-se, você não pode ser meu discípulo. Assim percebemos que, como os discípulos, por vezes, se possível, nós preferimos o caminho da glória do que o caminho da cruz. E o fazemos por termos um senso por demais elevado a nosso próprio respeito. Tal como os discípulos, nós costumamos imaginar que nós somos merecedores de alguma coisa. Imaginamos que nós somos melhores do que as outras pessoas. E queremos alguma coisa nesse mundo: valorização, honra. Como Jesus tratou esse desejo embutido na pergunta? Como foi? Quando os discípulos perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus não respondeu. Jesus não disse: é João, é Mateus. Ele não disse. Mas ele falou algo chocante sobre a pessoa que entra no reino dos céus. Ele fala de algo sem o qual não só a pessoa não será grande no reino do céu, mas ela sequer fará parte do reino dos céus, se ela não tiver isso em sua vida. A resposta de Jesus começa com um gesto carregado de significado. Jesus chama uma criança que estava ali próxima e a coloca no meio daquela conversa. Marcos nos diz que ele a colocou no colo. Então estabelece-se um contraste. Tem Jesus, mais 12 homens ao seu redor. Então tem 13 homens. E agora tem uma pequena criança. Jesus não usou um slide na parede, mas ele usou uma criança no colo. É como se Jesus estivesse dizendo: aqui está essa criança. Olhem para essa criança. E então ele diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. As palavras de Jesus têm um tom solene. A expressão em verdade vos digo poderia ser traduzida: eu solenemente digo a vocês, eu asseguro a vocês. Ou seja, o que Jesus tem a dizer é algo de extrema importância. E o que é? Jesus fala da necessidade de converter-se e tornar-se, aqui são expressões paralelas, similares, converter-se e tornar-se
como uma criança. Sem isso, Jesus está dizendo, se isso não acontecer, você não pode entrar no reino dos céus. A pergunta logo surge, o que significa tornar-se ou converter-se em uma criança? É claro que em muitos aspectos nós não devemos ser como crianças. Nós não queremos ser infantis, imaturos, não é nesse sentido. E sabemos que as crianças podem ser orgulhosas e egoístas, então também não é nesse sentido. Então, em que sentido devemos ser como crianças? O que podemos aprender com as crianças? Aqui, então, nós precisamos entender um pouco sobre as crianças no mundo antigo. As crianças no mundo antigo eram vistas como sem importância nenhuma. Colocando de outra forma, no que diz respeito à posição social, as crianças eram insignificantes. E elas eram totalmente dependentes dos adultos. Portanto, ao tornar-se como uma criança, significa que nós nos reconhecemos exatamente aí, como pessoas insignificantes, como pessoas que dependem do Pai, e nesse caso do Pai Celestial. Se alguém não se vê, então, como um pecador miserável, sem mérito algum, carente da misericórdia de Deus, Jesus diz, você não pode entrar no reino dos céus. Quem entra no reino dos céus? Os que humildemente reconhecem a sua incapacidade, a sua insignificância e a sua completa dependência de Deus. Aguardam na misericórdia de Deus. Sabem, não é por méritos. Não podem entrar no reino dos céus aqueles que confiam em si mesmos. Aqueles que acham que têm em si mesmos algum valor. Aqueles que se julgam merecedores e autossuficientes. O reino dos céus não é para eles. Não há lugar para eles no reino dos céus. Não é à toa que a primeira bem-aventurança é a seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser como uma criança é reconhecer-se sem importância. Qual é a sua importância? Você dirá, nenhuma. É ser completamente dependente de Deus. Vejam então o que temos aqui. Os discípulos estavam discutindo sobre quem seria maior no reino dos céus. E Jesus diz a eles: a menos que vocês mudem, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Mas o reconhecimento de nossa insignificância não está restrito à nossa entrada no reino. Esse reconhecimento da nossa insignificância está vinculado a toda a nossa vida como súditos do reino de Cristo. O reino de Cristo é composto, como se evidencia também no restante aqui de Mateus 18, pelos pequeninos. Quem fazem parte Quais são as pessoas que fazem parte do reino de Cristo? Mateus 18 diz, vai repetir várias vezes essa expressão, pequeninos, pequeninos, pequeninos. Aquele que se vê como pequenino, esse é o que entra no reino dos céus. Aqui nós devemos notar que Jesus fala de nos convertermos em crianças. Esse verbo converter significa mudar de direção, virar. Portanto, se tornar como uma criança tem como implicação deixar a atitude atual em relação aos valores do mundo, o que o mundo pensa sobre posição, o que o mundo pensa sobre honra, mudar então de direção para os valores do reino. O que importa para o mundo? Ser grande. Isso é o que o mundo busca.
O que importa no reino dos céus? Ser pequeno. É totalmente diferente. Por isso diz converter. Se o mundo vai para lá, quando você assume essa posição do reino, você mudou de direção. Isso significa que a glória do mundo não deve ser o nosso alvo, nem tampouco a linha que vai nos guiar pelo caminho. Mas nós devemos nos revestir da humildade que pode ser vista na vida daqueles que tomam a cruz de Cristo, negando-se a si mesmo. A cruz de Cristo, então, nos chama a seguir na direção contrária do mundo. Entendam bem, irmãos. O que o mundo valoriza, a glória, a cruz diz, o caminho para os discípulos de Cristo é o contrário disso. Vocês têm que converter, vocês têm que mudar de direção. O padrão para vocês não é o padrão de glória do mundo, mas é o padrão da cruz. Uma grande parte das pessoas sempre tem um sonho. O sonho das pessoas é: eu quero ser alguém na vida. Ouviu isso? Alguém dizer isso? Eu quero ser alguém na vida. Os pais dirão para seus filhos: olha, você não pode ser igual seu pai, um Zé Ninguém. Você precisa estudar. Para quê? Para ser alguém na vida. Para ser reconhecido. Para ter dinheiro, para ter sucesso, para ser bem na vida. Então, as pessoas no mundo querem ser famosas, querem ser bem-sucedidas, querem ocupar altas posições, querem ter títulos, querem ser honradas. E, incrivelmente, em nossa cultura, mesmo aqueles que não sabem fazer nada de útil, que não têm nenhum conhecimento útil, ainda dizem que têm o sonho de serem famosos e reconhecidos. É para isso que existem os programas como Big Brother e etc. Eles querem ser ídolos. O desejo pela glória, o desejo pela honra, pela fama, é a marca da cultura e é impregnado na mente das pessoas desde cedo. É o alvo da educação, ser grande. Só que agora batemos de frente com uma parede. Porque Jesus diz: no meu reino, quem pensa assim não entra. Não há lugar no reino de Cristo para quem deseja ser grande. Ser grande é um pensamento mundano, não o pensamento do reino de Cristo. Obviamente, o problema não está em alguém ocupar uma posição ou ter dinheiro e etc. O problema está na forma como a pessoa se vê e como deseja que os outros a vejam. Responda então para si mesmo, à luz do que estamos ouvindo. Responda para si. Como é que eu me vejo? Posso responder com sinceridade que realmente eu me vejo pequeno, insignificante? Deixe-lhe ajudar a identificar isso. Um dos sinais de que não nos vemos pequenos é justamente quando nós ficamos na expectativa de reconhecimento. Você faz uma coisa, vamos dizer, a esposa arrumou a casa todinha. Então ela espera o quê? Reconhecimento. Ela diz: agora eu sou merecedora de reconhecimento do meu marido. Se ele não elogia, ela fica triste e diz: eu não arrumo mais a casa. Como se ela estivesse arrumando a casa apenas para o marido e não para Cristo. Então isso está em várias e várias coisas que nós fazemos. Estamos querendo que as pessoas nos reconheçam, que elas nos honrem, que elas nos elogiem. Quando nos incomodamos
também, com a falta dessas coisas, é como se nós estivéssemos dizendo: peraí, eu mereço, eu sou importante, mas ninguém reconhece isso. Meu marido não reconhece, minha esposa não reconhece, meu pai não reconhece, pastor não reconhece. Agora, outro sinal do nosso orgulho é quando alguém diz algo a nosso respeito e nós nos ofendemos por demais. Uma sensibilidade terrível. Nós levamos uma pequena pancada e é como se alguém tivesse cortado todos os nossos membros. E porque sentimos esse calor e incomodação, esse incômodo quando alguém nos fala alguma coisa. Quando alguém diz assim: irmão, você não está sendo sábio no seu falar. Opa, esse irmão me odeia. Esse irmão não quer meu bem. Esse irmão está falando assim comigo. Eu que sou um homem tão sábio. É isso que se incute, que está por trás dos nossos pensamentos. Nos julgamos grandes, dignos. E aí então pensamos: eu não mereço ouvir isso que essa pessoa está dizendo. Quanto mais pensamos grande a nosso respeito, mais nos tornamos sensíveis. Então eu quero chamar a sua atenção e dizer: quando alguém diz uma coisa, seja o marido, a esposa, o pai, o irmão na igreja, o pastor, o patrão, qualquer pessoa, diz uma coisa a você, e você se torna sensível demais àquilo que é uma crítica, alguma palavra às vezes mais dura, mas você parece que recebeu como se fosse, era um sereno e você recebeu como uma tempestade. Você pode ter certeza que você está pensando alto demais a seu respeito. Por isso que isso é tão ofensivo. É como se alguém pegasse lama e jogasse nas nossas roupas reais. E isso até afeta a maneira como nós vamos lidar com os pecados dos nossos irmãos. Então começamos a entender por que Mateus 18, que vai tratar da disciplina, começa com este assunto aqui. Porque vamos imaginar que duas pessoas confessam ser súditas no reino de Cristo. Dois irmãos, dois cristãos. Uma delas peca ao dizer à outra coisas inconvenientes. Disse coisas inconvenientes sobre a segunda pessoa. A segunda pessoa se ofende terrivelmente com o que foi dito. E vai até a primeira pessoa para tratar o pecado. Mas se ela vai ofendida, falou de mim, peraí, eu vou acertar isso agora. Como que ele ousa dizer tal coisa a meu respeito? Vou lá ver com ele o que é isso aí. Por que ele está dizendo isso? Então a pessoa vai para tratar o pecado do que falou, a coisa inconveniente, a fofoca, o que for. Mas o que falta? Falta o coração humilde. O reconhecimento da própria insignificância. Falta a carência em dependência de Deus. E aí, então, muitas vezes, quando alguém pega e diz assim: deixa comigo que eu vou aplicar Mateus 18, não é com o espírito do início de Mateus 18, mas sensível porque alguém afetou e machucou o seu orgulho. Isso acontece muito em igrejas reformadas. Eu sei quais são os passos da disciplina bíblica. Aquele irmão falou mal de mim, agora eu vou apertar ele e eu vou humilhá-lo, eu vou chamar a esse irmão ao arrependimento. Quando isso acontece, quando alguém movido por orgulho vai aplicar os passos de Mateus 18, o resultado não é reconciliação. O objetivo de Mateus 18, ganhar-se até o irmão. Mas o resultado será discórdia, ira e outros pecados. As duas pessoas, o que falou mal e o que se sentiu ofendido, acabam discutindo entre si, se afastam uma da outra e ambas assim se afastam de Cristo.
Lembrem-se, irmãos, estamos aqui em Mateus 18, o famoso capítulo que nos ensina como tratar os pecados uns dos outros. Mas nesta lição, o primeiro assunto a ser aprendido não é como tratar. Nessa escola, Cristo nos ensina que antes de tratar o pecado de um pequenino, eu preciso ter certeza de que eu sou um pequenino. Isso é a lição. Entende isso? Antes de tratar o pecado de um pequenino, eu preciso ter certeza de que as palavras dos primeiros 4 versículos se aplicam a mim. Eu sou um pequenino. Eu sou insignificante. Eu sou totalmente dependente de Deus. Quando isso é entendido, então quando nós nos dispomos a chamar o irmão ao arrependimento pelo seu pecado, nós nos apresentamos para essa tarefa com humildade. Com humildade. Se somos do reino de Cristo, essa humildade caracteriza ou deve caracterizar a nossa vida. Inclusive, na hora de tratar os pecados de outras pessoas. Ao tratar os pecados de um irmão ou irmã, nós devemos ir até esta pessoa carregando algo. O quê? O que eu devo carregar quando eu vou chamar um irmão ao arrependimento? Amados, quando nós vamos lidar com o pecado de alguém, nós devemos ir com a cruz nas nossas costas. A auto-renúncia. Você vai ao irmão carregando a cruz com a disposição de negar-se a si mesmo enquanto você segue a Cristo. Chamar um irmão ao arrependimento é incitar o irmão a carregar a cruz. Mas nós só podemos fazer isso se nós mesmos já estamos carregando a cruz. Então, que o Senhor nos ajude, para que, entendendo o que é disciplina bíblica, sejamos movidos pelo Espírito de Deus a percebermos a nossa insignificância e a nossa completa dependência diante de Deus. E saibam, e lembrem-se, sem Cristo nós não podemos ser como crianças. Mas Cristo tomou sobre si a cruz para nos salvar. E por causa da sua obra na cruz, por causa da sua intercessão junto ao trono de Deus, nós podemos seguir a cruz, seguir a Cristo, tomando nossa cruz. Podemos ser crianças, insignificantes diante dos homens e completamente dependentes diante de Deus. Em Cristo, nós não temos apenas o exemplo a seguir, mas temos os recursos da graça para vivermos como crianças no seu reino. Portanto, amados irmãos, recorram a Cristo, sigam a Cristo, dependam de Cristo, para que todos nós vivamos como crianças insignificantes e dependentes no reino dos céus. Amém.